Até a hora que eu saí de casa. Eu já acredito demais, né? Então agora eu vou poder falar mais baixo um pouco. E aí o pessoal todo que está lá atrás vai poder me ouvir. Está na galeria, não sei. Da galeria. O pessoal da galeria. Da galeria também. Sem problema. Até o momento que eu estava bem na dúvida esses dias a respeito de como que eu estaria pregando, sobre o que eu estaria falando. E eu estava entre uma apresentação simples do Evangelho do Senhor Jesus Cristo ou falar a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Tá? Na verdade, todas as duas coisas elas são ligadas. O Evangelho e a volta do Senhor Jesus Cristo são duas coisas inseparáveis. Nós não temos como separar a volta do Senhor Jesus Cristo do Evangelho. As boas novas do Evangelho, aquilo que nós chamamos de Evangelho, a palavra Evangelho quer dizer boas novas, para aqueles que têm pouco tempo de igreja, a palavra Evangelho quer dizer boas novas, e as boas novas que nós guardamos no nosso coração é exatamente a volta do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, meus irmãos, ela está repleta de textos que prometem a volta do Senhor Jesus Cristo. Ela está repleta em todo o Antigo Testamento, em todo o Novo Testamento. Eu acredito que não existe assunto mais falado do que exatamente a questão e as questões que se relacionam à volta do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele comissionou os seus discípulos e ele disse: vocês idem por todo mundo pregar o Evangelho, e o Evangelho era para ser pregado a todas as nações. Ele disse em Mateus 24 que esse Evangelho que seria pregado seria como testemunha contra as nações, tá? Para que as nações não tivessem com o que se desculpar no dia da volta dele. E ele disse aos discípulos que ele estaria com eles até a consumação dos séculos, até o dia final da história da humanidade. E meus irmãos, e dentro deste assunto existem diversos tópicos, existem diversas peças, tá? Existem diversas peças a respeito da volta de Cristo, e elas são peças que elas são faladas na Bíblia de forma distintas. Porém, se nós não observarmos que essas peças elas são integrais, elas são peças que elas são compostas entre si, elas todas fazem uma imagem, nós não vamos entender e nós vamos ficar perdidos com relação ao assunto da volta de Cristo. Provavelmente nós estaremos falando a respeito da volta de Cristo nas próximas semanas, pelo menos eu penso nas próximas 4 semanas, e durante cada um desses dias eu vou estar pegando uma dessas peças, pelo menos, tá? Para que nós possamos montar este quebra-cabeça, para que no final dessas 4 semanas, tanto eu quanto vocês possamos ter um entendimento claro a respeito dos acontecimentos finais, a respeito das coisas que o Senhor Jesus Cristo prometeu que estariam acontecendo, e como que essas peças se encaixam dentro do plano eterno de salvação. Uau! Falei uma coisa bem rica aqui, né? Eu estou prometendo para vocês coisa bem avançada aqui, tá? Mas eu vou tentar colocar da forma mais simples que todos vão entender. O primeiro assunto que nós estaremos falando hoje é a respeito do milênio, tá? Eu vou falar para vocês porque nós estaremos falando a respeito do milênio. O milênio é... Quem já ouviu falar a respeito de milênio? Quem já ouviu falar essa palavra milênio? Levanta a mão. Praticamente todos vocês já ouviram falar. O entendimento desse capítulo do livro de Apocalipse, que se encontra no capítulo 20 do livro de Apocalipse, o entendimento correto desse capítulo, desse texto em particular, ele é a chave que vai esclarecer todas as outras partes do entendimento que se relaciona com a volta de Cristo. Eu vou falar para vocês por quê em alguns minutos. O entendimento correto, a análise correta, a forma correta de se entender esse texto de Apocalipse 20, do versículo de 1 a 6, ele vai abrir para nós toda a chave de todos os acontecimentos que se relacionam à volta de Cristo, e ele vai abrir para nós uma nova perspectiva de vida, ele vai nos manifestar uma nova forma de viver, ele vai nos preparar para estar enfrentando todas as dificuldades pelas quais nós temos que passar diariamente nos nossos dias.
Eu vou ler o texto e depois nós vamos entrar em alguns detalhes sobre ele. Em primeiro lugar, eu quero ler para vocês o texto que se encontra em Apocalipse 2, no versículo 8 até o versículo 11. Exato. Versículo 8, capítulo 2, versículo 8 até o versículo 11, tá? E depois eu vou ler Apocalipse 20, versículo de 1 a 6, e eu vou explicar para vocês por que eu fiz essa leitura. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. E agora, meus irmãos, Apocalipse 20, versículos de 1 ao versículo 6. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do Evangelho de Jesus, do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Amém. Amém. Meus irmãos, eu tenho que falar para vocês de cara que nós não teremos como cobrir toda a riqueza contida nesse texto, e nós não temos como explicar para vocês os mínimos detalhes que estão escondidos nessa palavra magnífica, tá? Eu vou dar para vocês a perspectiva reformada, o entendimento reformado. Eu quero falar para vocês, porém, que existem pelo menos 4 interpretações desse texto a respeito da volta de Cristo. Existem 4 interpretações, 4 grupos de interpretações, vou dizer dessa forma, tá? Eu vou falar para vocês a respeito de 3 deles, o que eles são, e eu vou falar, finalmente, o único que nós cremos que o único que a Bíblia permite que ele seja apresentado, tá? Nós temos um grupo, eu vou falar primeiro um grupo que chama o pré-milenismo, tá? O pré-milenismo. O pré-milenismo, ele acredita a respeito de um reino terreno do Senhor Jesus Cristo. Ele acredita que o Senhor Jesus Cristo vai reinar nessa terra por 1000 anos, e porque eles são chamados de pré-tribulação, eles acreditam que vai haver, antes desses 1000 anos, vai haver um período de tribulação na terra, e que a diferença entre o pré-tribulação, né, o pré-milenismo histórico, que são o pré-tribulacionismo histórico, e o pré-tribulação atual, é que o pré-milenismo histórico acredita que a igreja vai ser arrebatada no final dos 7 anos. É uma coisa mais ou menos assim. E o outro acredita que a igreja vai ser arrebatada nos 3 anos e meio antes dos 7 anos que supostamente duraria a grande tribulação. E logo em seguida Cristo volta após essa tribulação. Ele estabelece um reino terreno durante 1000 anos, um reino de muita paz, de muita riqueza, de muita comida, de muita fartura, de muita riqueza, e as pessoas durante esse período de milênio, eles vão ter muita paz, ninguém vai adoecer, ninguém vai morrer.
No final desse milênio, as pessoas vão se rebelar contra Cristo, porque eles nasceram durante o milênio, eles não conheciam antes do milênio que a Terra era cheia de sofrimento, porque acho que os computadores vão ser tudo eliminados, os recordes vão ser tudo apagados, né? E aí eles não vão saber o que vai acontecer, eles vão se rebelar contra Cristo, e no final desses 1000 anos, quando essa rebeldia acontecer, Cristo traz o juízo sobre a Terra. Esse é o primeiro, ou os dois, né? Os dois pré-milênios. A diferença que eles se diferem é que o arrebatamento da igreja acontece nos primeiros 3 anos e meio, tá? E o outro é que acontece depois da tribulação, 7 anos de tribulação. Ok? Ótimo. O terceiro, que eu falei de 2, o terceiro é o que se chama de pós-milenismo. Pós-milenismo, eu acredito que é a igreja, algumas igrejas, eu não vou citar o nome, mas tem algumas igrejas que ensinam pós-milenismo. Ele não é muito popular, ele foi muito popular durante os anos 60, antes ele foi muito popular na década deve ser na década de 1900 para cá, aonde estava havendo um grande desenvolvimento na Europa, e o pós-milenismo se tornou muito popular naquela época, até que Hitler entrou em cena. E aí, com a chegada de Hitler e com as grandes guerras que aconteceram na Europa, o pós-milenismo fica um pouco afastado. Eu vou falar para vocês o que é o pós-milenismo. O pós-milenismo é o ensinamento de que a igreja vai avançar. A igreja vai avançar durante todo o mundo, o ensinamento do cristianismo vai alcançar todas as nações, e com a chegada do cristianismo em todas as nações e os povos das nações, eles vão chegar à conclusão de que o cristianismo é a melhor religião e a melhor filosofia de vida, e todas as pessoas vão começar a se amar uns aos outros. E aí vai haver 1000 anos de paz, aonde o reino de Deus e aonde o cristianismo vai governar e vai reger as nações. E durante esse período de 1000 anos, todas as pessoas serão governadas pela igreja. No final desses 1000 anos, haverá uma grande rebeldia também, e Cristo volta e traz julgamento sobre a terra. E agora, finalmente, eu vou falar para você a perspectiva reformada, que infelizmente ela tem um nome não muito feliz, tá? Porque nós chamamos de amilenismo. A é um prefixo grego que quer dizer não, ou não milenismo, não milênio. É a ideia de que não haverá um milênio terreno nessa terra. Tá? Eu falo que é uma maneira infeliz de se referir ao milênio, porque na realidade seria melhor colocado milênio realizado, ao contrário da ideia de que não haverá um milênio. A posição correta do amilenismo não é que não haverá um milênio. A posição correta do amilenismo é que o milênio já acontece agora, o milênio já está acontecendo, o milênio já é parte real da história da humanidade. Tá? E eu vou falar para vocês a respeito do porquê nós acreditamos dessa forma. Antes eu quero falar que o livro em si, do Apocalipse, ele é um livro que ele tem 2 divisões, pelo menos fundamentais. Ele divide do capítulo 1 ao versículo 11, ele é a primeira parte. Do capítulo 11 até o capítulo 22, ele se encontra a sua segunda parte. Tá? E dentro dessas 2 divisões maiores, existem 7 divisões menores, porque elas foram 7 cartas que foram escritas às 7 igrejas da Ásia. E entre essas 2 divisões maiores, existem 7 divisões menores. É um trabalho literário de grande categoria, né? Que é até difícil de explicar para vocês. Tá? E por causa disso, ela se torna paralelo. Ele se torna uma questão paralela. O livro do Apocalipse ele foi escrito no que nós chamamos de hebraísmo, tá? Que é uma maneira de contar repetitiva, e ele é paralelo entre si. As 7 cartas e os 7 tópicos, eles são paralelos. Eles começam contando a história da humanidade. É isso que o livro do Apocalipse é. Ele começa contando a história da humanidade e ele vai até o fim dos tempos, mas contando em detalhes pequenos. Aí, o livro do Apocalipse torna a voltar atrás. Na segunda parte ele volta atrás e começa a contar novamente no início da história, e vai até um pouco mais adiante, com mais detalhes a respeito dos acontecimentos. E aí, dessa forma, por 7 vezes ele inicia e vai até o final, e cada uma dessas vezes ele fala com mais detalhe a respeito dos acontecimentos e a respeito da perspectiva que nós temos que ter a respeito do final dos tempos. E aí vem a pergunta para os irmãos: mas por que isso?
Por que ele fala dessa forma e por que isso é tão importante? Bem, primeiro porque essa forma é uma forma muito prática de ensinar, porque ela é repetitiva. Você não perde, porque você aprende a primeira, aprende a segunda, aprende a terceira, aprende a quarta. E a segunda forma, e a outra coisa também, é porque dessa forma você vai crescendo a sua expectativa, vai crescendo o seu ânimo. Mas por que isso é importante? Isso é importante, meus irmãos, porque a igreja, durante toda a sua história, desde a queda do homem até a volta de Cristo, e esse livro ele se encaixa em toda essa história da humanidade, ele é uma luta entre o povo de Deus de um lado e o povo do mundo de outro lado, e é uma guerra entre Cristo com os seus mensageiros de um lado e Satanás com os seus anjos do outro lado. Veja bem, existe essa guerra que acontece, nós não sabemos o que se passa, nós muitas vezes não vemos, mas essa guerra é uma guerra real, e ela acontece a todo tempo. Existe o secularismo que ataca a igreja, existe o mundo que ataca a igreja, existe os ímpios que atacam os crentes, e nós estamos em uma batalha constante, e nós vivemos nesse momento em sofrimento, e nós falamos assim, meu Deus, até quando? E aí, o que Deus faz? Deus fala assim, eu vou mostrar para um dos meus servos, um dos seus irmãos, o que vai acontecer. E quando esse meu irmão vê o que vai acontecer, ele vai reportar, e ele vai escrever, e vai deixar escrito para vocês a respeito de qual é o final dessa história, qual é o final da história da humanidade. E quando você souber o que é o final da história da humanidade, você vai se alegrar, e você vai se regozijar, porque agora você não precisa mais ter dúvida a respeito do final. Imagina bem se a Globo começasse as novelas dela do fim para o início, né? Elas falassem para você, ao fim dessa novela vai ser assim. Acho que ninguém assistia. Talvez eu devia fazer isso, que o povo parava de ver as novelas. Mas o que eu quero dizer para vocês é exatamente isso. O que Deus está fazendo no livro do Apocalipse, Ele está mostrando para mim e para você que as nossas lutas, que as nossas dificuldades, e que as perseguições, e que todo o sofrimento pelo qual nós passamos, ele não é em vão, e ele tem uma história no final, e essa história é a grande vitória dos crentes. Meus irmãos, o entendimento desse capítulo, o entendimento desses versículos é importante, porque através deles você pode se preparar para todas as coisas que já vieram, que estão vindo e que virão. E isso não é a realidade somente nesse instante, nesse momento da história, ela é a realidade durante todo o momento da história. Os irmãos que se encontravam no primeiro século da igreja, eles leram essas cartas, e ela era aplicável para eles naquele dia. Da mesma forma que ela foi aplicável aos crentes que viveram no passado, e ela é aplicável para nós. Agora eu quero falar para vocês alguma ênfase nesse texto em particular. Do versículo 1 ao versículo 3, João está falando algo que ele viu acontecendo na terra. Ele está falando a respeito de uma batalha que estava acontecendo na terra. Na segunda parte, do versículo 3 e versículo 6, João está vendo o mesmo período da história, porém agora ele está vendo esses acontecimentos no céu. O que se passa no céu e o que se passa na terra ao mesmo tempo. O que acontece é que muitas pessoas leem esses períodos de 1000 anos e eles acreditam que ele está se referindo a dois momentos diferentes da história, mas o que está acontecendo é que ele está se referindo ao mesmo momento da história. O outro problema da interpretação desse texto é que ele diz o seguinte: eu vi descer do céu um anjo. É a palavra anjo que está citada nesse texto. E quando nós pensamos em anjo, na nossa mente automaticamente vem os seres celestiais, que são ministros, que são enviados por Deus para ministrar em favor dos eleitos. Mas o problema principal da interpretação desse texto é que a palavra anjo, ela quer dizer mensageiro. A palavra angelos, do grego, ela é uma palavra que quer dizer mensageiro. E porque a tradução melhor seria: e vi um mensageiro vindo do céu, e este mensageiro prendeu Satanás, ao invés de ter usado a palavra anjo, nós entenderíamos muito claramente a quem João estava se referindo. Porque com relação à prisão de Satanás, a Bíblia nos deixa claro exatamente quando Satanás foi preso. A Bíblia nos deixa claramente quando Satanás foi preso. Todos os apóstolos tinham um entendimento claro a respeito do momento em que Satanás foi preso, e que porque Satanás foi preso, ele não mais poderia enganar as nações. Eu vou explicar para vocês em alguns minutos, vocês vão entender claramente. Jesus Cristo, quando andou na terra, ele expulsava demônios.
E os fariseus começaram a acusar a Jesus Cristo de que ele estava expulsando demônios pelo poder de Satanás, pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus Cristo virou para eles e falou assim: se eu expulso demônios pelo poder de demônios, por que expulsam os filhos de vocês? Mas se eu expulso demônios pelo poder de Deus, é porque o reino de Deus chegou aqui agora. E ele virou para eles e falou assim: pode por acaso alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem antes atar-lhe? Pode alguém entrar na casa do valente e roubar aquilo que pertence a ele sem primeiro amarrar o homem valente? Jesus Cristo já estava dando uma indicação a respeito do momento na história em que Satanás seria amarrado, em que Satanás seria preso. Pedro, falando a respeito disso, e Tiago também falando a respeito disso, ele diz que Cristo prendeu Satanás, colocou eles em correntes juntamente com os anjos que caíram, e eles aguardam em correntes eternas no dia do juízo. Exatamente quando Cristo prendeu Satanás foi exatamente na cruz, para que ele não mais enganasse as nações. Existe, porém, uma pergunta muito séria que nós temos que levar em conta: é o seguinte: se Cristo prendeu Satanás, por que nós sofremos tanto e por que ainda existe tanto sofrimento na terra? É porque a prisão de Satanás, ela foi com um propósito específico. A prisão de Satanás, ela não foi para romper e para acabar com essa guerra de vez. Ela foi uma prisão na qual ele foi preso e ele perdeu a sua autoridade de exercer o domínio que ele existia sobre o mundo anteriormente, mas ele ainda causa dano de uma maneira que Deus usa até a própria Satanás para poder executar a sua vontade na terra. Tá? Ou seja, Satanás ele não pode ir além daquilo que é permitido, ou seja, ele está preso por Deus. Deus é que determina o que ele faz, até quando ele faz e quanto ele faz. Tá? Então, quando nós sabemos que se realmente Satanás foi preso, como nós podemos saber? Existe alguma evidência a respeito do fato de que Satanás foi preso? Existe uma grande evidência. A grande evidência que existe foi num dia chamado dia do Pentecostes. Durante toda a história da humanidade, pelo menos 9.000 anos antes da vinda de Cristo, toda a humanidade era escrava de Satanás e eles estavam presos a Satanás. Somente na nação de Israel havia o Evangelho verdadeiro. Se alguém em qualquer parte do mundo quisesse ouvir a respeito do Evangelho, eles tinham que vir a Jerusalém, eles tinham que vir até Israel, e ali eles ouviriam o Evangelho e eles seriam libertos da escravidão de Satanás. Mas no dia do Pentecoste aconteceu algo tremendo. Cristo falou para os discípulos: vocês ficam em Jerusalém e vocês esperam, porque vocês vão receber poder e o Espírito Santo vai chegar até vocês. E naquele dia houve um rompimento, houve uma devastação total do império de Satanás. A Bíblia relata que pessoas de 18 nações diferentes naquele dia ouviram o Evangelho e aceitaram Jesus Cristo. 3.000 homens converteram e o Evangelho se espalhou por toda a terra. O apóstolo Paulo diz nas suas cartas que o Evangelho, quando escrevendo aos Romanos, que o Evangelho e aquilo que acontecia em Roma estava sendo proclamado por toda a terra estava ouvindo o Evangelho. Ou seja, a prisão que Satanás executou na raça humana durante 9.000 anos da história, depois da cruz de Cristo, depois do derramamento do Espírito Santo, se rompeu de uma forma que o Evangelho propagou por todos os lugares. Por que isso? Jesus Cristo havia dito, ele falou assim: não pode ninguém entrar na casa do valente e roubar os bens sem primeiro amarrá-lo. Ou seja, o que é os bens do valente? Os bens do valente são aquelas almas que estavam presas, são aquelas multidões de pessoas que estavam presas a um entendimento, a uma compreensão, a uma idolatria, a um entendimento de Deus que era completamente alheio ao Deus vivo e verdadeiro. Eles não tinham acesso ao Deus vivo e verdadeiro. Mas depois da vinda de Cristo, quando Cristo prendeu Satanás, quando Cristo amarrou Satanás e agora o preserva e o guarda para o dia do juízo, depois desse dia o Evangelho se espalhou por toda a terra, como nós somos testemunhas dessas coisas. O texto fala que ele lançou Satanás no abismo, colocou corrente sobre ele, deixou ele preso por um período de tempo, e que logo em seguida a esses 1000 anos dos quais Satanás foi preso, Satanás seria solto por um período de tempo. Calma, segura os seus cavalos aí, porque a outra peça vai encaixar nela mais tarde, tá? Eu quero falar simplesmente agora a respeito do 1000 anos. A palavra 1000 anos, a palavra milênio quer dizer 1000 anos, tá? Ela é uma palavra latina, do latim, que
quer dizer 1000 anos, milênio, tá? Essa palavra é vista na Bíblia somente 3 vezes, não existe mais do que 3 vezes, 2 vezes nesse capítulo aqui, e quando Pedro falou que para Deus 1000 anos é como um dia. Essas são as únicas vezes que a Bíblia, aqui, que o texto, que a palavra milênio é apresentada. Os reformados, aqueles que acreditam no entendimento mais simples desse texto, acreditam que a referência a 1000 anos é porque o número 10 na Bíblia, toda vez que ele é usado, ele se refere ao número exato. Ao número exato. O número 10 é um número exato, é um número completo, tá? E o número 100 é 10 vezes 10, que é o completo do completo. E o número 1000 seria toda a plenitude da vontade de Deus. Não seriam 1000 anos literais, porque o texto não permite a interpretação literal, porque se fosse uma interpretação literal, que tipo de corrente que pode prender Satanás? A corrente tem que ser uma corrente de aço, como que você prende o espírito com uma corrente? Então o texto ele não pode ser interpretado de uma maneira literal, porque não dá para nós condição de falar assim, não, os 1000 anos são literais, porque se a corrente não é literal, os 1000 anos também não pode ser literal. E daqui a pouco nós vamos ver outra coisa que não pode ser literal também, tá? Então, os 1000 anos é uma representação, é uma indicação de um período de tempo que somente Deus sabe quanto tempo é, tá? Esses 1000 anos é o período que Deus revela. Eu acredito, por causa daquele texto que eu li antes para vocês, da carta de Esmirna, que o que o apóstolo João está falando com eles é o seguinte: olha, vocês vão sofrer por 10 dias, Satanás vai ser preso por 1000 anos, tá? Vocês vão sofrer por 10 dias, mas vocês vão reinar com Cristo por 1000 anos, vocês vão morrer com Cristo. E agora nós entramos na segunda parte do texto. Ele disse à igreja de Esmirna: vocês vão morrer, alguns de vocês vão ser presos, vocês vão sofrer, ser fiel até a morte, e eu vou dar para vocês a coroa da vida. Aí, agora ele vem, no capítulo 20, no versículo 3 até o versículo 6, ele fala assim: olha, eu vi também, e vi tronos. Agora o apóstolo João chega no céu. Ele falou a respeito da terra, o que está se passando na terra, a vinda de Cristo, a prisão de Satanás, o evangelho falando por todo mundo, tá? E as pessoas sendo alcançadas pelo evangelho, Satanás sendo desfalcado. Agora ele vai para o céu. Por quê? Porque o que está acontecendo na terra é o seguinte: Satanás está preso, mas o sofrimento continua, as lutas continuam, as batalhas continuam. E os crentes precisam agora de algo que vai reforçá-los e dar-los a garantia de que as nossas lutas não são em vão. Porque diz, eu falo com você, minha irmã, eu falo com você, quando você está passando por alguma dificuldade, quando você está passando por algum sofrimento, você lembra de Deus na sua mente, ou você na sua mente vem dúvidas? Porque na minha vem. Quando o sofrimento chega até mim, Lenice, o que acontece é que as dúvidas vêm até mim e falam assim: meu Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? Por que é que eu estou sofrendo tanto? E um texto como esse vem, abre os meus olhos e fala assim: calma, rapaz, fica frio. Os seus sofrimentos não são nada, espera o que é que está para vir. E aí João vira e fala assim: olha, e eu vi tronos no céu, e sobre eles assentaram aqueles que foi dado toda a autoridade de julgar. Quem são essas pessoas que estavam sentadas no céu, reinando com Cristo? Salmo 115, Davi fala assim: os mortos, os que descem à sepultura, eles não louvam a Deus, mas nós louvaremos a Deus desde agora e para sempre. O texto fala a respeito da segunda morte, fala a respeito da primeira ressurreição. Essa segunda parte fala a respeito de todas essas coisas. Eu quero falar para vocês o seguinte: a primeira coisa que nós vimos é o seguinte: o crente em Cristo, quando ele morre, porque no momento da sua conversão, ele recebeu a vida eterna, o corpo vai para a sepultura. Mas porque a alma dele agora tem uma vida em si, porque agora ele está vivo espiritualmente dentro de si, ele não pode ir para a sepultura. Ele não pode, o seu espírito não pode ficar na sepultura junto com o seu corpo. É por isso que nós lemos a respeito da volta de Cristo, quando os mortos em Cristo ressuscitarão o seu corpo, e eles encontrarão conosco nos ares. Ou seja, quando nós voltarmos, quando nós morrermos e formos ao céu, nós vamos estar com Deus no céu durante todos esses 1000 anos, enquanto nós estaremos julgando no céu com Cristo. O nosso julgamento no céu com Cristo, ele não é um julgamento no qual nós temos a nossa própria palavra, a nossa própria opinião. Ele não é um julgamento dessa forma, porque quando nós estamos julgando no céu com Cristo, a ideia é de que tudo aquilo que Cristo determina é aquilo que nós
estamos com Ele, nós estamos juntos com Ele. Por isso é que essas almas que estão no céu, eles estão julgando, eles estão sentados em tronos e eles estão julgando. Eles foram receber o poder de julgar. Meus amados, enquanto nós andamos aqui neste mundo, enquanto nós andamos aqui na terra, Renato, nós estamos em favor daquelas pessoas que são pecadores como nós. Nós oramos por eles, nós intercedemos por eles, nós pregamos o Evangelho a eles, nós os amamos, nós falamos com os nossos filhos, com os nossos amigos. Amigo, meu amado, por favor, converta-se a Cristo, venha até o Evangelho, porque enquanto nós estamos nessa terra, nós somos pecadores como eles. Mas quando nós chegamos do outro lado da vida, muda a nossa perspectiva, porque agora nós começamos a ver o mundo assim como Deus vê o mundo. Então, nós agora passamos a julgar o mundo. Nós agora passamos a exercer autoridade, nós passamos a exercer um novo juízo, e a Bíblia diz que nós assentamos nos tronos juntamente com Deus no céu, ou seja, nós reinamos juntamente com Cristo lá no céu, tá? Essa é a primeira parte que João está falando. E a outra coisa que ele diz é que ele não fala que ele viu pessoas reinando em Jerusalém. Novamente eu tenho que entrar nessa questão das pessoas que interpretam esse texto errado, porque o que João está vendo são almas. O texto está dizendo que João não está vendo pessoas reinando, ele está vendo almas das pessoas que foram decapitadas. E é interessante, é que Deus, para nos dar uma clareza a respeito do texto, Ele não diz pessoas que foram mortas, Ele diz pessoas que foram decapitadas. Eu acredito que Ele fala isso, não é só porque Ele está se referindo a um grupo específico de crentes, mas eu acredito que Ele está nos mostrando dessa forma, que Ele quer que nós prestemos bastante atenção no texto, para nós entendermos que Ele está falando de coisas espirituais. Porque se essas pessoas que foram decapitadas estão reinando em Jerusalém durante 1000 anos, cadê a cabeça deles? Se foram corpos que João viu, cadê a cabeça? João viu almas de crentes que morreram por amor ao Evangelho. Ou seja, amado, se o seu sofrimento por causa de Cristo te levar à morte, você vai reinar com Cristo no céu. Se você morrer por amor a Cristo, você vai reinar com Ele no céu. Você não tem que estar com medo. Nós às vezes deixamos de seguir a Cristo, deixamos de servir a Cristo por coisa tão inferior à morte, né? Quantas vezes nós deixamos de servir a Cristo, ou deixamos de proclamar o nome de Cristo, porque nós temos vergonha na nossa escola, vergonha no nosso trabalho, vergonha de que alguém vai pensar que nós somos bola da esquerda, né? Ou às vezes a pessoa fala assim, se eu souber que eu sou crente, eu não vou poder me divertir o tanto que eu estou me divertindo aqui nessa farra, né? Ou seja, nós abandonamos e nós deixamos de seguir a Cristo por coisas tão fúteis, tão vulgares, tão simples, tão pobres. E aqui Deus está falando assim, olha, se você morrer, se você não se envergonhar de mim, se você for fiel até a morte, que Ele diz para a igreja de Esmirna, eu vou dar a vocês a coroa da vida, vocês vão reinar comigo no céu. Meus amados, esse texto, ele é real, ele é verdadeiro. João está vendo essas coisas acontecer, ele está registrando para que eu e você possamos ter a nossa fé inabalável, para que nós possamos ter a confiança plena de que essas coisas são reais e verdadeiras. Aí ele fala a respeito de pessoas, que essas pessoas não receberam o sinal, nem a marca. Eu vou deixar de lado por enquanto, eu não vou entrar nesse detalhe, porque essa é outra parte do quebra-cabeça, tá? Eu vou simplesmente pular agora e vou falar a respeito dos mortos que não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Vejam bem, o crente morre, e porque ele tem a vida eterna em si, ele vai para o céu e reina com Cristo. Mas quem não vai para o céu reinar com Cristo? O ímpio. O ímpio não vai para o céu reinar com Cristo porque ele não tem vida em si. O ímpio morre e a próxima coisa que ele vai saber, que ele vai ter conhecimento a respeito, é que ele está diante de Deus para ser julgado no dia do juízo final. Por isso é que no Salmo 115 o salmista diz, os ímpios, eles descem à sepultura e lá eles permanecem, eles não louvam a Deus mais. Eles ficam lá, guardados, preservados até o dia do juízo. A próxima vida consciente que o ímpio vai ter é que ele está diante de Deus para ser julgado e para ser condenado e para novamente ser lançado num lugar que Deus ainda vai preparar, chamado inferno. Um lugar que Deus ainda vai chamar de inferno. É para lá que o ímpio vai. Essas pessoas, meus irmãos, eles não tiveram a primeira ressurreição. Sobre eles, a morte tem poder. Por que a morte tem poder? Porque eles não receberam a vida eterna. Os que recebem a primeira ressurreição, sobre eles a morte não tem domínio mais. Eu vou tentar esclarecer isso um pouquinho para vocês. Você converteu ao Evangelho, você aceitou Cristo no seu coração, você foi aceito por Cristo. Cristo deu a você uma nova vida. A segunda morte
é a morte eterna. A primeira morte é a morte do corpo. Você é crente, a primeira morte você experimenta, porque você vai morrer se Cristo não voltar antes. Então, você passa pela primeira morte. A segunda morte é a condenação eterna. Essa, se você recebeu a vida, a primeira ressurreição, a ressurreição da alma, você nunca vai passar pela segunda morte, porque você nunca vai ser lançado no inferno. Meu amado, olha a graça magnífica de Deus. Olha a graça magnífica de Deus. Você nunca na sua vida você vai experimentar a segunda morte. Você nunca vai saber o que é passar a eternidade no inferno. Porque Cristo fez isso por você. Ele te deu a primeira ressurreição, que é a ressurreição da alma. E nessa ressurreição, Ele garante para você que a segunda morte não tem poder sobre você. A segunda morte nunca vai tocar em você. Mas os outros mortos, aqueles que morreram sem Cristo, aqueles que não se converteram ao Evangelho, aqueles que não ouviram a palavra de arrependimento, aqueles que não se entregaram aos pés de Cristo nessa vida, eles vão ficar presos até que Cristo volte, e nesse dia eles vão ressuscitar, e sobre eles a segunda morte tem autoridade, sobre eles a segunda morte vai passar um grande julgamento. Você sabe qual que é o julgamento que a segunda morte vai trazer sobre eles? A condenação eterna. A condenação eterna. Condenação eterna, meus amados, quer dizer uma vida que não tem mais fim. Uma vida que não tem mais fim. Aquelas pessoas que morrerem sem Cristo nessa vida, eles vão passar a eternidade para todo sempre. Deus não vai chegar algum dia talvez, quem sabe, daqui a 50, 60 mil anos humanos, tá? Porque lá no céu os anos humanos e os anos lá de cima é diferente. Mas daqui a 50, 60, 100 mil anos humanos, Deus não vai falar assim: eles já sofreram demais, eu vou tirar eles desse sofrimento. Não. E sabe o que eu li há pouco tempo atrás, um autor falando? Ele estava dizendo que ele acredita, nós não temos evidências bíblicas, por isso eu estou falando só que o cara falou que ele acredita, que as pessoas que forem para o inferno, eles vão passar a eternidade falando assim: como que Deus foi injusto de me lançar aqui? Eu era uma pessoa tão boa na terra. Eles vão passar a vida inteira deles reclamando, porque eles acreditavam que eles eram bons e que Deus foi injusto de lançá-los no inferno. Eles nem no inferno eles vão reconhecer a necessidade que eles têm de arrependimento, nem no inferno eles vão reconhecer a necessidade que eles têm de Cristo. Meus amados, quantos de nós estamos na igreja hoje e nos achamos bonzinhos demais? Quantos de nós estamos na igreja hoje e achamos que nós merecemos a vida eterna, que nós merecemos a salvação? Quantos de nós acreditamos que porque nós somos bons pais de famílias, porque nós somos bons cidadãos, ou até mesmo porque nós tocamos, cantamos, lemos a Bíblia, nós somos dignos de receber a vida eterna? Quantos de nós não acreditam dessa forma? Meus amados, esse é um entendimento completamente corrupto da nossa mente. Nós não merecemos absolutamente nada daquilo que Deus faz para nós. O que Ele nos concede é única e exclusivamente pela graça infinita dEle. A vida eterna, a salvação, a primeira ressurreição, o domínio, o reino, tudo isso foram dádivas dadas por Deus, de Deus para nós, dadas por Deus a mim e a você, as quais nós não merecíamos. Nós não merecíamos nada dessas coisas. Meus amados, esse plano magnífico de salvação que Deus apresenta na palavra dele é tremendo. Ele diz assim: ó, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo, bem-aventurado, feliz, alegre, satisfeito. Meus amados, não existe dores nessa vida que pode arrancar de nós a alegria de nós termos sido ressurretos pelo Senhor Jesus Cristo, de nós termos recebido o Senhor Jesus Cristo em nosso coração como nosso único e suficiente Salvador, e agora nós descansamos nele, porque nós sabemos que não importa qual sofrimento que sobrevier sobre nós, não importa quais lutas que sobrevier sobre nós, a nossa vitória está garantida. Amém. O apóstolo Paulo dizia assim: para mim, eu prefiro a morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu já não aguento mais a hora de sair dessa vida, porque enquanto eu estou aqui, eu estou servindo a Deus, mas quando eu sair daqui, eu vou estar com Cristo para sempre. Eu não sei se Cristo vai ter tempo para mim lá no céu, não, porque eu tenho certeza que tem muitas outras pessoas mais importantes do que eu para ele dar assistência para eles. Mas eu acho que vou precisar de ter um tempo com eles de pelo menos 10 mil anos. Eu vou pedir a Deus, vou dizer: Deus, será que eu posso passar 10 mil anos aqui sentado no pé de Cristo? Será que eu posso passar pelo menos 10 mil anos só aqui
colado nele, aqui abraçado com ele, eu assim, você me desculpa, viu? Se eu estiver lá, eu vou ter que passar tempo com Cristo, viu? Nossa, vai ser mais Meus amados, sabe por quê? Por causa do que Cristo fez por mim e por você. Amém. Quem não tem Cristo, Gilberto, não sabe o que está perdendo. Quem não tem Cristo, não sabe o que está perdendo. Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo, se entregou por mim e por você, para que nós pudéssemos gozar dessas grandes bênçãos. E novamente ele fala 1000 anos. 1000 anos é o propósito de Deus até o dia da sua volta. 1000 anos que nós reinaremos com Cristo. Na verdade, esses 1000 anos que nós reinaremos com Cristo é para sempre, né? Nesse caso aqui já não é mais somente 1000 anos, mas são 1000 anos eternos, porque os ímpios, Satanás vai ser preso por 1000 anos, por um período determinado por Deus, ou seja, é o tempo que Deus determinou, e nós reinaremos com Cristo por 1000 anos, que é o tempo determinado por Deus, que é toda a eternidade. Vocês entendem agora por que os 1000 anos eles são aplicáveis de uma forma e de outra? E aqui novamente ele usou o termo 1000 anos porque ele disse aos irmãos em Esmirna que eles sofreriam por 10 dias, mas eles reinariam por 1000 anos. Então a ideia é o seguinte: olha, o seu sofrimento de 10 dias não é nada comparado com 1000 anos, e todos dois têm o número 10 como a sua raiz, tá? 1000 anos e o 10, todos dois, o número 10 é a sua raiz, é o número completo. Olha, vocês vão sofrer por 10 dias, mas vocês vão reinar por 1000 anos. Agora, eu vou falar com vocês uma coisa, eu não sei vocês, mas se eu tiver que sofrer 10 dias, na verdade a gente fica não querendo sofrer dia nenhum, né? Mas se eu tiver que sofrer 10 dias para ter um gozo eterno, 10 dias se torna 2 segundos. Se você comparar quanto tempo existe 10 dias em 10.000 anos, em 1000 anos, em eternidade, isso é simplesmente um piscar de olho. O nosso sofrimento é assim, ó, comparado com a glória que nós vamos ter. Meus amados, Apocalipse 20 está nos falando a respeito de 2 acontecimentos que são paralelos entre si: a prisão de Satanás, a propagação do Evangelho, o sofrimento que nós passamos e nós reinando com Cristo no céu. Todos os 2 acontecimentos acontecem na mesma hora, no mesmo instante. Todos os 2 estão acontecendo no presente tempo, no período normal. Você morre, você vai para o céu hoje. Satanás foi preso, Satanás seria solto, a Bíblia diz, por um período curto de tempo. Provavelmente na semana seguinte nós estaremos falando a respeito da grande tribulação, porque a grande tribulação é o período que Apocalipse 20 fala que Satanás seria solto, tá? Por um período de tempo, que seria os acontecimentos próximos, imediatos à volta de Cristo, ou seja, os acontecimentos precedentes à volta de Cristo seria a grande tribulação, que encaixa exatamente nesse período em que Deus fala que Satanás seria solto por um período de tempo, que é o que nós chamamos de grande tribulação. Aí eu quero falar com os irmãos a respeito da grande tribulação semana que vem. Eu vou ver se a gente consegue falar, tá? E dar para vocês o que a Bíblia ensina a respeito da grande tribulação. A grande tribulação é um fato registrado nas Escrituras mais do que todos os outros assuntos. Enquanto que o milênio é um assunto que só fala aqui nesse texto, a grande tribulação fala na Bíblia praticamente toda. No livro de Jeremias, Isaías fala, todos os profetas falaram, Moisés fala, Cristo falou extensivamente a respeito da grande tribulação. Cristo falou assim, extensivamente a respeito da grande tribulação, porque é um período de muita importância e é um período em que a igreja é provada, e cada um de nós somos provados para saber se nós verdadeiramente estamos na fé. Tá? Vamos orar?